Eu quero até começar pela eleição nacional, porque a eleição nacional está começando, as coisas começam a se definir. A gente até nem falou muito sobre aquele movimento, aquele protesto que teve lá em São Paulo, na Paulista, organizado pelo Bolsonaro no domingo, em que ele disse que não precisaria ser, poderia ser outro, e tem crescido muito. A gente percebe isso, assim, entre diferentes atores, uma espécie até de torcida na direita para que o Bolsonaro abra mão de uma vez, assim, diga, eu sei que, porque ele está inelegível, mas não aceita isso, ele acha que consegue virar o jogo até lá, e passe a bola para outro candidato, e esse candidato seria o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Só que ao mesmo tempo, a família, os filhos começam a emitir sinais diferentes, né? Eduardo Bolsonaro está muito interessado em ser ele o candidato, e aí seria entraria como vice numa chapa liderada pelo Bolsonaro. No momento que a justiça rejeitasse esta candidatura, ele entraria como o candidato, como titular. Mais ou menos um movimento como lá em 2018 fez o presidente Lula, na época, impedido de concorrer, ele estava inelegível, mas se manteve candidato até a última hora. Quando o TSE disse que não, ele colocou o Haddad no lugar dele, e o Haddad foi para o segundo turno. Então é isso que inspira uma ala do bolsonarismo a fazer esse movimento. Mas ao mesmo tempo, como esse protesto lá em São Paulo foi bastante esvaziado, assim, foi muito menor do que os outros organizados por eles, ficou a dúvida, já o bolsonarismo não tem essa força toda, o melhor é garantir um candidato que tenha chance de se eleger e que dê depois uma anistia ao Bolsonaro. Eles já estão dando como certo que ele será condenado pelo Supremo Tribunal Federal e que depois o Tarcísio venha e anistie. Mas a gente percebe que o Tarcísio também tem uma rejeição dentro do bolsonarismo, porque ele não abraça essa causa de, por exemplo, xingar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele é muito comedido nisso, não comprou essa briga. E um dos descontentamentos do Eduardo, principalmente, é porque o Tarcísio não faz nenhum movimento para que os Estados Unidos imponham sanções ao ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. É só um caso. E aí nós temos do outro lado o presidente Lula muito desgastado. As pesquisas mostram uma avaliação negativa do governo, mas ele ainda aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno. Só que aí no segundo aperta com qualquer outro adversário. E isso faz com que se tenha um cenário de que todo mundo acha, se eu for para o segundo turno com Lula, eu tenho chance de ser o eleito. Isso anima muito os candidatos que tentam ser uma espécie de terceira via, ou será a terceira via. No caso, o governador Eduardo Leite tem essa pretensão, mas eu tenho visto o Ratinho Júnior tão ativo nas redes, tão assim, querendo ser, que acho que vai ser uma disputa muito difícil dentro do PSD para Eduardo Leite. Então a expectativa dele é que, se ele se sair melhor que Ratinho nas pesquisas, se mostrar mais viável, ele tem chance de ser o candidato, isso na hipótese de o Tarcísio não ser, porque se o Tarcísio for, o PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, vai com ele também. As opções são poucas neste ano, né? Claro, vai ter muito candidato, aqueles nanicos que não contam, mas de candidatos mais relevantes nós temos poucas opções. E aí uma que sempre tínhamos, que era o Ciro Gomes, não vai mais. Esse ano o Ciro Gomes deve ser mesmo candidato ao governo do Ceará, coisa que ele já foi, vai recomeçar de lá para não ficar concorrendo em todas as eleições e acabar perdendo. E aqui no estado o movimento está grande, assim, a gente percebe os candidatos em franca pré-campanha, dá para se dizer. Gabriel Souza tem viajado como nunca, ele que na condição de vice-governador é o herdeiro para o bem e para o mal do governo Eduardo Leite, mas o deputado Zucco, Luciano Zucco, que é o nome do PL para o Piratini, também tem circulado, andado muito por aí, e a grande incógnita hoje é o PP. Se o PP, que lançou, tem 2 pré-candidatos ao Piratini, agora eles não falam mais em ser vice, eles falam em ser protagonistas, se lançaram os dois, o deputado Hernani Polo, que é secretário de Desenvolvimento, e o Covatti Filho, que é o deputado federal e presidente estadual do PP. Os dois estão aí, estão na rua testando seus nomes também, se colocando para ver no que isso resulta ali adiante. O PT, nesse momento, com um nome bastante definido,
por Edgar Preto, que já por pouco não chegou ao segundo turno em 2022, e o Paulo Pimenta, que era tido como uma possibilidade, hoje se encaminha para concorrer ao Senado. E aí, para fechar, eu quero dizer para vocês, eu estou muito convencida de que nós teremos esta disputa no Senado. Eduardo Leite e Paulo Pimenta concorrendo ao Senado numa eleição que tem 2 vagas. Então vai ser uma eleição bem disputada essa do Senado também. Os dois se engalfinhando. O tempo todo, né? Ok, poderia em tese ter vaga para os dois. Em tese, né? Poderia ter. Mas claro, haverá outros candidatos também. O próprio senador Heinz, que é hoje candidato à reeleição. Não se tem muita certeza se ele será, mas hoje ele é candidato à reeleição. É um outro nome que está aí. E claro que cada partido vai jogar com essa ideia. Como são 2 vagas, fica mais fácil colocar o senador. Matheus Chu, para falar também sobre esse tema, para falar sobre os temas de Brasília, o Chu está chegando aqui conosco com a Cidade da Advocacia, que está de volta. Saiba mais em oabrs.org.br. Ei, Chu, bom dia. Tudo bem, Andressa, Rosane, Jane, a todos que nos acompanham. E a gente precisa falar de eleição tanto tempo antes, porque elas já determinam muitas das movimentações políticas, especialmente aqui em Brasília. Antes de entrar no tema da capital federal, Rosane, eu quero só acrescentar outro nome que está também como pré-candidato ao Senado e que é relevante na disputa, que é o do deputado Marcel Van Hatten. Tem boa chance, né, de pegar esse eleitorado de direita e é um candidato competitivo. Mas, como dizia a Rosane, cenário muito aberto ainda e certamente com outros candidatos que vão se confirmar daqui para frente. Bom, falando aqui de Brasília, as notícias dessa semana, elas estão muito concentradas em Portugal. Por quê? Por causa do Fórum de Lisboa. Este evento promovido, já é a 13ª ou 14ª edição, promovido pelo ministro Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal. Estão lá ministros do Supremo, ministros do governo, muitos deputados e senadores e também vários governadores, entre eles os principais pré-candidatos ou aqueles que almejam ser candidatos à presidência da República. E chamou a atenção, ontem eu estava acompanhando algumas das transmissões, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi em um dos debates colocado como um presidenciável, foi muito aplaudido no momento em que isso foi citado e fez um discurso não como pré-candidato, mas já falando de temas nacionais. Tarcísio de Freitas, como disse a Rosane, ele é hoje o nome mais forte, mas depende do batismo do apoio de Bolsonaro para conseguir levar adiante esta candidatura. Como dependem, aliás, os outros governadores de centro e de direita que querem enfrentar Lula, que até agora é o candidato da esquerda, nas eleições de 2026. O governador Eduardo Leite ontem concedeu uma entrevista ao portal Poder 360, que está cobrindo presencialmente este Fórum de Lisboa, e disse que entende que a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser discutida, mas antes é preciso, segundo Eduardo Leite, respeitar os ritos judiciais, porque o Supremo Tribunal Federal sequer encerrou ainda o julgamento. Leite trata o tema com mais cautela, mas evita, até porque almeja ser candidato, criticar ou apoiar veementemente a anistia a Jair Bolsonaro. Outros governadores que querem ser candidatos, como Ronaldo Caiado, Tarcísio, Romeu Zema, têm sido mais enfáticos em defender a anistia do ex-presidente. E por que eu falei, Andressa, Jane e Rosane, no início aqui, que tudo isso envolve, né, o que já é notícia e o que é importante hoje? As eleições, elas contaminam a discussão entre governo e Congresso e atrapalham a vida do governo na tentativa de votar alguns projetos. Com este decreto do IOF questionado agora no Supremo, a situação ficou ainda pior. E como eu disse ontem, ainda o que nós temos no final desta semana é uma tentativa de conciliação nos bastidores, enquanto nas redes sociais, nos discursos públicos, o governo, deputados do PT, deputados da base, seguem levando adiante o discurso de nós contra eles, mostrando que o governo quer taxar super ricos para melhorar a vida da população mais pobre, da classe média, quando o Congresso diz que isso é populismo e que, na verdade, os projetos de taxação pegam, né, o bolso de todo mundo e não somente da alta renda. Eu esqueci de citar aqui a Juliana Brizola, que sempre aparece nas pesquisas bem colocada para o governo do estado,
mas não há consenso dentro do PDT ainda de se ela será mesmo candidata. Tem uma ala do PDT que é muito forte, que prefere que ela seja candidata a deputada federal, porque o PDT corre o risco de não atingir a cláusula de barreira se não reforçar sua nominata de candidatos a deputado federal. Mas ela é um nome que a gente tem que respeitado, a gente precisa incluir, e eu peço desculpas por não ter citado aqui, porque eu estou de memória. Diga... E tem mais um detalhe, né, que influencia essa decisão que vai ser tomada lá à frente. Um deputado federal hoje tem 50 milhões de reais de emenda por ano. Então é muito interessante para os partidos garantir as bancadas que já tem, no caso o PDT tem 2, ou tentar ter uma bancada maior, poderia ter 3 se Juliana Brizola entrasse com uma quantidade grande de votos. Às vezes isso é mais vantagem para o partido do que concorrer ao governo do estado com chances menores de eleição, né? Então isso vai ser algo que pragmaticamente vai ser decidido lá na frente. E só para fechar, eu citei Marcel Van Hatten, mas não citei o deputado Sanderson, que foi colocado ao lado de Zucco como candidato do PL ao Senado em 2026. Como eu disse, é cedo, muitas destas pré-candidaturas podem não se confirmar, mas são os nomes que estão no páreo. É cedo, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essas pré-candidaturas podem nos dar alguma expectativa de que teremos bancadas mais ativas do que temos agora, já que tanto criticamos nossas bancadas federais? Responde. Não, eu vou responder. Eu sei que é uma futurologia, né? Eu vou responder com uma resposta que não é assim, se temos o que ter esperança. Eu acho que nós temos obrigação, nós todos temos obrigação de trabalhar por um Congresso melhor. Esse que está aí está muito ruim. Eu sempre me lembro daquela frase do Ulisses Guimarães que dizia assim: tá achando ruim esse? Te prepara que o próximo vem pior. Então nós precisamos de deputados que trabalhem mais e façam menos videozinhos. Isso de um modo geral. E me parece que essa é uma obrigação de todos nós. E senadores também, né? E senadores também nem se fala, né? Nem se fala. Nós precisamos de deputados qualificados. E por isso acho que é um erro dos partidos não colocarem os seus melhores nomes para concorrer à Câmara e ao Senado.